Bom dia a todos, graça e paz para o seu coração. Você pode se assentar. Também quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando por essa transmissão online. Seja bem-vindo ao Alcance Curitiba. Você que nos acompanha aí de todo o Brasil e até fora do Brasil. Você pode deixar aí sua cidade, pode deixar aí no chat seu estado. E também não perca a oportunidade de divulgar esse link dessa mensagem para quantas pessoas você quiser, para que você possa abençoar muitas vidas. Eu estou muito empolgado de estar aqui, também empolgado de poder ministrar essa mensagem. Espero que Deus possa, de alguma forma, levar você a um novo nível de fé, a um novo nível de despertamento. Estamos aí há 5 dias, praticamente, de um novo ano, há 5 dias de 2022, é um novo tempo, é uma nova estação que se aproxima, e você sabe, mas não custa avisar, não é a cor da sua roupa, não é rosas ao mar que vai te garantir um ano novo, que vai te garantir um ano cheio, o que vai te garantir realmente é a presença de Deus na sua vida, o seu compromisso com a palavra e a sua disposição de andar nesse caminho que Deus tem para você. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 ao verso 24. Acompanhe comigo, por gentileza, essa palavra, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 ao 24. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esse texto me impacta muito, esse texto mexe muito comigo, não só pela sua construção, que é poética, muito bonita, não só somente também porque esse texto descreve o caráter de Deus, quem Deus é, mas mexe muito comigo por causa do contexto que ele foi escrito e a mensagem que está passando aqui nesse contexto. Essa passagem de Lamentações de Jeremias foi escrita numa ocasião muito difícil da cidade de Jerusalém, que na ocasião foi invadida por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a essa cidade foi levado cativo as pessoas, os valentes já não existiam mais para defender a cidade, tinha ficado deserta, muitos foram levados para o cativeiro, eles estavam em um momento de muita necessidade, em um momento de muita desesperança. Então, para não cair nessa armadilha de se deixar levar através das circunstâncias, por não cair nessa armadilha da incredulidade, Jeremias, então, ele nos fala, ele nos convida, ele nos apresenta essa direção que eu e você, nós podemos tomar também da mesma forma. Ele nos convida aqui a trazer a memória, a lembrar das coisas que nos dão esperança. Ele nos convida aqui a ocupar a nossa mente, os pensamentos com aquilo que vai fazer com que a nossa fé seja fortalecida. E em meio a situações difíceis, nós precisamos ter uma iniciativa como essa, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A mensagem que eu quero compartilhar hoje com você, ela tem como título Olhos de Esperança para um Novo Tempo. Olhos de esperança para um novo tempo. A vida é uma questão de ponto de vista. Você não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas como você é, a partir da sua história, a partir da sua experiência de vida, a partir das suas lentes. A isso nós chamamos de mentalidade. Essa estrutura mental, psíquica dos pensamentos, que funciona como uma lente pela qual você enxerga a realidade. E como é importante hoje nós desenvolvermos esses olhos de esperança. Mesmo Jeremias, enfrentando aquela situação extremamente difícil, caótica, a cidade tinha sido invadida, a fome estava imperando, a desesperança, não tinha ninguém que os defendesse. Então ele nos relata aqui: quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Ele coloca as esperanças dele não nas aparências, não na circunstância, mas ele faz esse exercício interno, mental, esse exercício que é preciso nós fazermos para termos olhos de esperança para um novo tempo. E como é importante a gente saber que nós não enxergamos simplesmente com os nossos olhos, mas enxergamos com o nosso coração. Foi isso que o apóstolo Paulo, então, instruiu e colocou até como um assunto de oração ali, a igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua esperança nos santos. Foi como eu disse, a vida é tudo uma questão de ponto de vista. A forma como você enxerga vai determinar onde você vai chegar e o que você vai alcançar. Talvez você não sabia disso, que nós enxergamos com o coração, nós enxergamos com a nossa mentalidade, nós enxergamos com as lentes que nós construímos ao longo da nossa vida. Então, não é o evento, não é a situação, não são as pessoas, não é a circunstância, mas é como você interpreta que vai fazer a diferença. Nossa leitura, nossa interpretação da vida é sempre condicionada por isso que nós chamamos de um sistema de crença. É o conjunto dos seus pensamentos, é o conjunto da sua mentalidade. A isso nós chamamos de sistema de crença, que é formado a partir da sua experiência, por aquilo que você aceita como verdade sobre você, por aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. E você já deve ter ouvido falar sobre essa expressão chamada as crenças limitantes, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Você não vai conseguir alcançar olhos de esperança para um novo tempo se a sua crença ela está contaminada. Se o seu sistema de crença está contaminado, e contaminação hoje é uma palavra que está tão em alta, está tão dentro do nosso cotidiano, se instalou tanto na nossa cultura, mas eu preciso te dizer que a sua visão, o seu sistema de crença, ele muitas vezes é possível que ele esteja contaminado, com coisas que vão distorcer a sua interpretação da realidade. Então, essas crenças limitantes são essas mentalidades, são os pensamentos que não cooperam com o seu crescimento, não cooperam com o seu avanço e o seu desenvolvimento, muito pelo contrário, te faz ficar estagnado ou te faz ficar andando em círculo na vida. É através do seu sistema de crença que você avança ou não. Então, o apóstolo Paulo ali em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, você não vai encontrar essa expressão sistema de crenças na Bíblia, mas nós encontramos a expressão fortalezas da mente, que é bem possível nós fazermos essa assimilação. O que são fortalezas da mente? Estruturas do seu pensamento, formas de pensar, sua mentalidade. E veja o que a Bíblia nos direciona sobre isso. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então veja, há uma batalha interna. Aqui a gente precisa entender um pouco melhor sobre a natureza da batalha. Às vezes a gente acha que a batalha que nós estamos envolvidos vai acontecer só do lado de fora. Não, a batalha que nós estamos envolvidos também acontece do lado de dentro, em buscarmos alinhar os nossos pensamentos, buscar alinhar a nossa vida para poder destruir essas fortalezas que se instalam na nossa mente, que tem o poder de nos paralisar, comprometer sua qualidade de vida, comprometer a qualidade de vida do seu casamento, da sua profissão, da sua vida financeira e por aí vai. Eu gosto também de uma outra frase que se veicula muito hoje, é aquela que diz que é preciso nós quebrarmos essas crenças limitantes para nós nos tornarmos uma melhor versão de nós mesmos. Não é uma frase de efeito, porque ela tem todo sentido. Nós precisamos nos atualizar.
Nós precisamos evoluir, nós precisamos a todo tempo estar com o coração aberto para mudar, ser moldado, ser transformado. Eu não entendo uma pessoa que diz que anda com Deus, mas não tem uma disposição de ser corrigido, não tem uma disposição de ser trabalhado, de ser moldado, não faz sentido. Então, se tornar uma melhor versão de você mesmo, só faz sentido e só vai realmente ser aplicado na nossa vida quando você renovar suas lentes, quando você mudar a forma de enxergar a si mesmo e a vida, ou seja, quando você mudar a sua mentalidade. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, verso 2, você conhece o texto. E ele diz assim: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente é entendida pelo termo metanoia, uma mudança dessa estrutura mental, uma mudança desse sistema de crença. Então essa ideia de que a nossa mentalidade funciona como uma lente pela qual nós interpretamos o mundo, isso gera muitos resultados importantes hoje, e isso está muito em alta, tanto no pensamento científico, tanto no mercado literário. Quando você entra numa livraria, o que tem de livros abordando o assunto, tanto o mundo corporativo, o mundo empresarial e a própria Bíblia, que é essas águas que nós estamos mergulhando aqui, nos garante isso. Existe um livro de uma autora americana chamada Carol Dweck, ela escreveu um livro chamado Mindset, a interpretação é modelo mental. E nessa pesquisa desse livro, então, ela nos traz à tona que existem dois tipos de mentalidade que as pessoas costumam a usar. A mentalidade fixa e a mentalidade de aprendizado. A mentalidade fixa é uma mentalidade antibíblica, é uma mentalidade fatalista que diz: não, eu sou assim, eu vou permanecer assim, não posso mudar, não posso me atualizar, não posso me mover adiante, não posso ser transformado. E essa mentalidade, ela é antibíblica, porque nós precisamos estar sempre em atualização, é de graça em graça, é de glória em glória, o Espírito Santo trabalhando em nós e também através de nós. Também essa outra mentalidade que ela nos apresenta nesse livro, é uma mentalidade de aprendizado, onde a pessoa já tem aquela mente aberta para aprender. Cada situação difícil, cada problema se torna um degrau de evolução e de crescimento e de maturidade na vida daquela pessoa. Uma mentalidade fixa é antimaturidade. Uma mentalidade de aprendizado é uma mentalidade que vai gerar você, que vai levar você à maturidade. Fora outras referências que eu poderia citar aqui, Daniel Goleman, que é o precursor da inteligência emocional, escreveu aí o livro O Poder do Foco, onde você coloca o seu foco, onde você coloca a sua atenção, isso vai se expandir. Tudo isso eu estou dizendo para te mostrar a importância do seu mundo interior, a importância da forma de você enxergar a vida e enxergar a si mesmo. Agora, Jesus afirma que tudo está no olhar. Jesus nos afirma que tudo está no olhar, na forma de você enxergar as coisas ao seu redor. Evangelho de Mateus capítulo 6, no verso 22, diz assim: os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Cabe aqui a pergunta que nos confronta, que nos desafia: como você tem enxergado a vida? Onde você tem colocado os seus olhos? Quais são as lentes que você tem enxergado o mundo? Lentes de desânimo, frustração, decepção, desistência? Como nós temos enxergado a situação ao nosso redor? Então, a pessoa enxerga a realidade a partir desses óculos. Óculos mentais, lentes que, se estiverem distorcidas, elas vão prejudicar a nossa qualidade de vida e a nossa interpretação da vida. Veja aqui alguns exemplos que eu quero te dar desses óculos mentais. Veja alguns exemplos que eu quero te dar dessas lentes na qual as pessoas muitas vezes interpretam a realidade, lentes distorcidas. A primeira delas aqui eu posso citar para você é a inferioridade. As pessoas usam
muito essa lente da inferioridade, uma forma de se ver diminuída, não merecedora, uma forma de se ver sem valor. Não tem ninguém diminuindo a pessoa, ela mesma se diminui. Uma outra lente que muitas vezes as pessoas usam é uma lente da rejeição. A pessoa tem a tendência de se sentir excluída, de se sentir não aceita, deixada de lado ou em último lugar, não sente parte. Em momento nenhum, em lugar nenhum que ela está, ela se sente parte. Não tem ninguém rejeitando ela ao seu redor, ela mesma se rejeita. E a isso, nós não vamos aprofundar aqui, mas a isso nós damos o conceito aqui de autossabotagem. Não tem ninguém fazendo nada com você. Você, através das suas lentes e do seu sistema de crença, está se prejudicando. Então, livro de Provérbios, capítulo 3, verso 7, eu gosto desse texto, de uma frase que eu tiro desse texto, que diz assim: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Veja, o poder do seu mundo interior, o poder do seu sistema de crença, o poder da forma como você enxerga a vida, para você atingir os seus resultados, o propósito de Deus para a sua vida e o que Ele tem para você. Agora a pergunta aqui é: como nós vamos alcançar olhos de esperança para um novo tempo? Como nós vamos alcançar olhos de esperança para um novo tempo? Eu separei aqui apenas 3 passos. 3 passos para você dar. Um passo é importante. Às vezes você acha que a caminhada é muito longa, a caminhada é muito difícil, mas você não deu nem o primeiro passo. E um caminho, ele só existe quando a gente começa a andar por ele. O caminho da mudança, da transformação, o caminho de um ano realmente novo, 2022, é um ano cheio de perspectiva, é um ano cheio de esperança, mas como você tem olhado? Mas onde estão os seus olhos? Mas como você tem olhado, como estão os seus olhos para enxergar esse novo tempo? E um caminho, ele só existe quando você começa a andar por ele. Não adianta você ficar idealizando o caminho mentalmente, sendo que você nunca dá um passo. Um passo é possível dar. Um passo de cada vez você consegue mudar. Grandes mudanças, grandes revoluções na nossa vida, muitas vezes não acontecem por grandes eventos, mas por um passo. Um passo. Esse você consegue dar. E eu separei 3 passos aqui, para que você possa dar esses passos em direção a ter olhos de esperança para um novo tempo. O primeiro passo aqui é corrigir a sua visão. Você precisa limpar seus olhos. Você precisa corrigir sua visão. E para enxergar melhor, a gente precisa limpar os nossos olhos e até trocar algumas lentes. E até mudar a nossa mentalidade. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão andando em um círculo, um círculo de reprovação. Sabe o que é? Você sabe o que define a derrota? O que é uma pessoa derrotada? O que define a derrota? É uma vida cíclica de reprovação. A pessoa enfrenta a prova e é reprovado. Enfrenta a prova e é reprovado no mesmo lugar, mas o mesmo problema, mas a mesma situação. Então nós precisamos olhos de esperança para um novo tempo. Ativa em nós algo novo. Ativa em nós a perspectiva da aprovação. 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo já nos diz que é importante nós nos apresentarmos aprovados diante de Deus. Apresentar aprovado, apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tem muitas pessoas bloqueadas por causa da sua visão. Tem muitas pessoas que elas não avançam em direção ao que Deus tem para elas, porque elas precisam corrigir a visão que elas têm. Elas têm uma visão corrompida, uma visão contaminada pelo medo, pela insegurança. Existem pessoas
bloqueadas na sua visão. Existem pessoas que têm um olhar extremamente negativo, distorcido acerca da vida. Às vezes você conversa com as pessoas, você conversa com alguém, a pessoa só foca o problema, a pessoa só está olhando o negativo, o que deu errado, o que se perdeu, o que se foi. E como eu disse anteriormente, aquilo que você foca vai se expandir. O foco é onde você coloca a sua atenção. E tem pessoas que, infelizmente, elas têm uma visão totalmente negativa, distorcida acerca da vida, porque elas têm enxergado a sua vida pelas lentes das suas dores, pelas lentes das suas perdas, dos seus traumas, pelas lentes da sua insegurança. Sempre se preparando para o pior, sempre se preparando para aquilo que vai dar errado. Então a forma como nós nos enxergamos exerce uma influência muito grande na nossa vida. Os seus conceitos, seus valores vão ser moldados pelos óculos mentais que você usa. E eu faço votos aqui que você tenha essa mentalidade, como eu falei, uma mentalidade de aprendizado, não uma mentalidade fixa, mas uma mentalidade de aprendizado. E como é importante corrigir a nossa visão, como nós vamos entrar em 2022 com olhos de esperança para um novo tempo, se a sua visão está contaminada, se a sua visão está distorcida, se a sua visão está embaçada, se você só enxerga o negativo, se você só enxerga aquilo que deu errado. Nós precisamos ser corrigidos na nossa visão. Veja o que diz o texto de Apocalipse capítulo 3, o verso 14. Ainda no primeiro passo, corrigir a visão. Apocalipse capítulo 3, verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Olha que interessante. E quando o texto começa, aconselho que você compre de mim. Quando a Bíblia está falando, essa palavra comprar não tem um valor monetário. Comprar aqui é uma disposição de atitude, é uma disposição de você vir pagar um preço das suas ações, das suas condutas, das suas escolhas. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. Você não tem enxergado corretamente. Você tem visto a si mesmo e o mundo ao seu redor extremamente distorcido. Como nós vamos ter olhos de esperança para um novo tempo se você está com a sua visão comprometida? Você que dirige, quando a gente está dirigindo numa estrada e cai aquela chuva, tempestade, muitas vezes nós temos que encostar. Porque andar numa estrada sem uma visibilidade completa pode nos levar ao risco de causar um acidente. Na vida é a mesma coisa. Se você está caminhando na sua vida sem visibilidade na sua existência, sem visibilidade para fazer escolhas assertivas, você pode causar um acidente de fazer uma escolha errada na sua vida. De fazer uma escolha errada na sua vida, ou de andar em círculo, ou de entrar por um atalho que vai fazer você atrasar. O segundo passo para você alcançar olhos de esperança para um novo tempo, o segundo passo, mude o seu foco. Mude o seu foco. Você precisa trazer um novo significado para a sua vida. Nós não podemos mudar o que passou. Estamos saindo realmente de um ano muito difícil, 2 anos de pandemia, muitas perdas, muito luto, muito choro, muita tristeza, muita situação difícil que aconteceu. Não podemos mudar o que passou, mas daqui para frente nós podemos e devemos mudar. Não precisamos ficar reféns daquilo que aconteceu conosco. Não precisamos ficar reféns de situações difíceis que aconteceu conosco. Lembra do texto? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova todos os dias. Há um recomeço, há uma garantia de um recomeço para a nossa vida. E é muito comum atendermos pessoas que
que ao analisarmos a história de vida delas, essas pessoas ficaram aprisionadas, estagnadas a determinados acontecimentos dolorosos e traumáticos na vida dela. A pessoa não avançou, estacionou naquele momento da vida dela, mas já passou tantos anos, mas a pessoa continua estacionada, a pessoa continua estagnada naquele momento da vida dela. Então, esses traumas, eles começam a ser o centro da vida da pessoa, e tudo começa a girar em torno dessa dor, da perda, do trauma. Tem pessoas que fazem das suas dores o centro da vida delas. Tem pessoas que fazem dos seus traumas os centros da sua vida. E essas pessoas, elas não conseguem ter olhos de esperança, porque o coração delas se tornaram um oratório de mágoas, de ressentimento, de reclamação, de murmuração. Ressignificar é a capacidade de trazer um novo olhar para a sua história. Eu não sei qual foi sua perda, eu não sei qual foi sua dor, mas é possível ressignificar, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você achou que essa perda ia te consumir, você achou que essa dor ia te consumir. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você tem esperança. Você tem nas suas mãos as ferramentas do alto para você então construir olhos de esperança para um novo tempo. Ressignificar é a capacidade de dar um novo olhar, de contar uma nova história. Me conte uma nova história sobre a sua vida, vira o disco. Me conta uma nova história sobre as suas dores, vira o disco. Me conta uma nova história sobre as suas perdas, vira o disco. Me conta uma nova história com uma mentalidade de aprendizado. Ei, isso aconteceu comigo, mas através disso eu melhorei, eu superei, eu amadureci, eu venci, eu rompi, eu avancei. Me conte uma nova história sobre a sua vida. Me conte uma nova história. Isso é ressignificar. E nós precisamos então, para poder alcançar esses olhos de esperança para um novo tempo, aprender esse caminho do socorro, que está lá no Salmo 121. Acompanhe comigo, por favor. Salmo 121, a partir do verso 1. Lá diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você sabe qual é o caminho do socorro que nós precisamos aprender? Porque antes do salmista aqui fazer a pergunta e dá a resposta, a pergunta é: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas antes dele fazer a pergunta e dar essa resposta, ele nos desafia a fazer um movimento. Elevo os meus olhos para os montes. O caminho do socorro significa levantar os olhos, levantar a cabeça, parar de olhar para o chão, tirar o foco dos problemas, das dificuldades e saber que Ele é a fonte de todo socorro, toda proteção, todo livramento. Na vida nós enfrentamos muitos desafios, muitas aflições, muitas dificuldades, porém a vida não se resume a isso. Nós precisamos aprender esse caminho do socorro, e para você restaurar, alinhar a sua visão e ter olhos de esperança, você precisa aprender esse caminho. E o caminho do socorro começa com a mudança do olhar. O caminho do socorro começa com a mudança dos seus olhos. Olhar para aquele que é a fonte de todo o socorro. Faz quanto tempo que você está andando, olhando para o chão da vida? Faz quanto tempo que você tem andado de cabeça baixa? Como você vai encontrar o caminho do socorro? Você só olha para o chão da vida, você só anda de cabeça baixa, você só anda de forma negativa, você só anda valorizando mais o que não deu certo, valorizando aquilo que é negativo. Elevar os olhos é levantar a cabeça. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Como que você vai encontrar socorro? Se você só olha para o chão da vida, não vai dar certo. O caminho do socorro é levantar a cabeça, mudar o olhar. O caminho do socorro é mudar o foco, elevar os olhos, é tirar o foco. Não é você ser um alienado. Está aqui o problema, está aqui a dificuldade, está aqui a limitação, está aqui a situação mais difícil da minha vida, mas eu decido,
levantar os meus olhos e olhar para além disso. Eu decido olhar para aquele que é a fonte de todo poder, aquele que é a fonte de todo socorro. O que vai adiantar você ser consumido pelo desespero, pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança? Nada. Só vai piorar. Então existe esse caminho do socorro, que é onde você levanta seus olhos, você muda o foco, você ressignifica alguns momentos difíceis da sua vida, você recebe o socorro. Eu gosto dessa frase quando eu digo: existe vida além da perda, existe vida além do trauma. Existe vida além daquilo que difícil você achou que veio para a sua vida para te matar. Você achou que a perda que você viveu foi o seu fim. Você achou que as dores que você viveu foi o seu fim. Ou quem sabe até o trauma que você viveu foi o seu fim. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Existe vida além do trauma, e Deus tem um ministério aberto para cada ferida fechada. Deus tem um ministério aberto para cada ferida fechada, mas a pergunta é: você tem permitido a sua ferida fechar? Você tem permitido essa ferida sarar? Pastor, mas estamos vindo de um tempo difícil, muito luto, muita perda, muita morte. Eu entendo, mas o luto tem um tempo. E quando o luto se prolonga, se torna adoecedor, patológico. Salmo 30 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Não tem problema você chorar, não tem problema sofrer a perda, não tem problema sentir a falta, mas você precisa levantar sua cabeça. Mas você precisa levantar os seus olhos. Você precisa olhar para a fonte de todo socorro, de toda a ajuda. Tanto como pastor e como psicólogo, as pessoas sempre estão nos buscando, nos acessando em busca de respostas. E muitas vezes respostas prontas que a gente não tem. Eu não tenho resposta pronta, quem tem resposta pronta é o Google, né? Eu não tenho. A gente não tem, na prática da vida humana, em face do existencial, nós não temos respostas prontas. Por que morreu? Não sei. Por que foi? Por que foi assim? Por que eu passei por isso? Eu não sei. Agora, o que eu convido as pessoas a fazer uma reflexão não é ficar buscando respostas prontas, que muitas vezes nós nem vamos encontrar, mas eu convido as pessoas a fazer uma reflexão a partir das perguntas. As perguntas, sim, nós podemos fazer, e essas perguntas, elas nos ensinam muito. Podemos fazer esse tipo de pergunta como: até quando você vai andar de cabeça baixa? Até quando a sua vida vai ser marcada por esses traumas, por essas perdas, por essas dores? Até quando? Até quando a sua vida sem dar a ela um novo significado? Essas perguntas são preciosas, essas perguntas são valiosas e valorosas. Nós precisamos fazer mais perguntas como essas e menos em busca de respostas que a gente não tem. A nossa condição humana é limitada, não temos respostas. Em face, a vida é uma sucessão de inédito. Quem que vai ter resposta para tudo? É só o guru. Você sabe por que o guru tem resposta para tudo? Porque ele vem, fala e vai embora. É por isso que ele tem resposta para tudo. A gente não. A gente que convive diariamente com os dilemas da vida, convive com situações difíceis, nós precisamos fazer as perguntas certas, que orientam a nossa visão. Então o primeiro passo aqui para você não se perder, o primeiro passo aqui para você alcançar O primeiro passo para você alcançar olhos de esperança para um novo tempo é corrigir a sua visão. O segundo passo para você alcançar olhos de esperança para um novo tempo é você mudar o seu foco, é você trazer um novo significado para a sua vida. E o terceiro e último passo aqui para você alcançar olhos de esperança para um novo tempo é você ter o cuidado com aquilo que você vai acreditar. Cuidado com o que você acredita. Quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito,
em direção à terra prometida que Deus havia mencionado e falado, a visão que esses espias eles têm dessa terra fez toda a diferença no destino deles e no resultado da caminhada deles. Isso se passa ali em Números capítulo 13, depois você pode conferir, eu não vou ler o texto todo. Moisés, então, ele envia 12 espias a espiar a terra por 40 dias. E depois desses 40 dias, eles voltam de ter espiado a terra, e eles trazem então o relato para Moisés. Olha, Moisés, a terra é boa, mana, leite e mel, é tudo aquilo que Deus falou, mas lá tem gigante, lá tem cidade fortificada, lá tem inimigos do povo de Deus, nós não vamos conseguir, não é para o nosso bico, não vai dar, não vai rolar, cancela, corta. Agora, eu te pergunto, eu não sei se você entende o contexto como um todo. Esse povo aqui que está dizendo que não vai rolar, que não vai dar, esse povo aqui que está dizendo que a terra, que Deus levou eles, eles estão dizendo que lá tem gigante, que é o fim da linha, que não vai dar. Esse povo aqui sai lá do Egito. E você se lembra como eles saíram do Egito? Debaixo de mão forte e poderosa de Deus, com muito sobrenatural, pragas do Egito, mar vermelho abrindo, e daí como se não bastasse isso, eles atravessam um deserto. Deserto é lugar que não dá nada, não tem nada para comer, calor, frio, insuportável, e de todo o tempo, em todas essas necessidades, Deus se faz presente, dando livramento, dando sobrenatural, e quando eles chegam para entrar na terra, eles não entram. E essa trajetória desses espias ali diante da terra prometida, ela é muito semelhante à nossa caminhada cristã. Muitas vezes estamos diante da terra prometida que Deus deu para nós. Muitas vezes estamos diante de desafios, situações de conquistas, e nós temos tudo para entrar. Temos palavra, temos promessa, temos sobrenatural, temos a unção de Deus, mas a gente não entra. Porque a visão que nós temos, a nossa estrutura emocional interior não é compatível com a promessa de Deus. A nossa estrutura interna, o nosso sistema de crença não é compatível com essa promessa de Deus. Como que eu vou entrar nessa terra prometida? Aí começa a ativar os gatilhos, de autossabotagem. Eu entrar em terra prometida? Eu não posso. Eu não sou ninguém, eu não mereço, eu não sou nada, eu não dou conta. Então é tão interessante que a visão deles ficaram totalmente comprometida por focar somente o gigante. A visão deles ficaram totalmente comprometida por focar somente os problemas, por acreditar mais na dificuldade do que nas promessas de Deus. Por isso que o terceiro passo aqui, para você alcançar olhos de esperança para um novo tempo, você precisa ter cuidado com o que você tem acreditado. Deus já te deu promessa, Deus já te deu palavra, Deus já te deu livramento, Deus já confirmou para você, mas no que você tem acreditado? Mais nas dificuldades, mais nas situações difíceis ou na promessa de Deus? Então, eles concluem, eu vou ler para você aqui Números 13, verso 33, eles concluem, os espias concluem dizendo assim, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Diante dos desafios da vida, o que acontece dentro de nós tem tanta importância quanto aquilo que acontece do lado de fora. Então veja que interessante, diante dos desafios da vida, o povo da promessa, o povo escolhido, quando eles chegam para entrar, eles olham para si mesmos e dizem, não somos nada. Eles se diminuem, eles se apequenam, eles se desvalorizam. Somos como gafanhotos, não vamos conseguir. E é interessante que a repercussão, ele diz, e assim também éramos aos seus olhos, aos olhos dos inimigos. E aqui nós podemos extrair um princípio muito importante, nessa batalha do coração, nessa batalha interior. A forma como você se vê, a forma como você se enxerga, vai ser a mesma que os inimigos te enxergam.
Você tem se visto como um nada, como um incapaz, como um gafanhoto, como uma pessoa que não tem promessa, não tem direção de Deus, como uma pessoa que não tem socorro, como uma pessoa que não tem as misericórdias do Senhor que se renovam sobre a sua vida? É assim que você tem se visto? Diante dos desafios da vida, o que acontece dentro de nós tem tanta importância quanto aquilo que acontece do lado de fora. Eles acreditaram mais no poder do inimigo do que no poder de Deus. A visão que eles tiveram deles mesmos determinaram o destino deles. Mesmo sendo um povo da promessa, mesmo tendo enfrentado, recebido livramento sobrenatural, quando eles se deparam com os desafios da vida e as resistências, eles não tiveram olhos de esperança, eles acreditaram mais no medo, mais na insegurança. Seguindo o texto ali de Números 14, para você entender o desfecho, eles não entram na terra prometida. Deus dá uma sentença muito severa, ele diz, olha, para cada dia que vocês ficaram espiando a terra, vai ser um ano no deserto. Eles dão meia volta e fica 40 anos no deserto, andando em círculo, até que essa geração então morresse e surgisse uma nova geração para poder entrar na terra que Deus havia prometido. Eu creio que Deus tem uma terra prometida para cada um de nós, amém? Eu creio nisso porque 1 de Pedro 2,9 diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A terra prometida que Deus tem para nós são os seus sonhos. A terra prometida é a medida de Deus em funcionamento na sua vida, é o lugar da realização, é o lugar do sentido. E hoje, como é importante essa questão do sentido, uma vida sem sentido adoece a alma. E quando você coloca os seus pés na terra prometida, esse é o lugar do sentido, esse é o lugar do propósito. O propósito chama vida, o propósito chama missão. O propósito chama saúde, saúde emocional, espiritual. A terra prometida é esse lugar do dom de Deus em exercício na nossa vida. E para colocar, e para conquistar e colocar os seus pés na terra prometida, você vai precisar de olhos de esperança. Veja, nunca foi os problemas, nunca foi a situação difícil, muito menos as pessoas, mas a sua visão. O seu sistema de crença, a sua leitura e a sua interpretação aos acontecimentos da vida é que fizeram a diferença. Porque se você transfere essa responsabilidade e diz, não, eu sou assim porque veja o que fizeram comigo, veja, eu estou aqui porque fizeram assim comigo, o nome disso é vitimismo. Você fica se vitimizando, e uma pessoa nesse lugar se vitimizando, sempre transfere a responsabilidade. E se você quer mudança, se você quer transformação, se você quer um ano realmente novo, você tem que sair correndo desse lugar de se vitimizar e chamar para você a autorresponsabilidade. Chamar para você a autorresponsabilidade. Eu vou corrigir minha visão, eu vou ressignificar, eu vou escolher naquilo que eu vou acreditar. Onde nós colocamos os nossos olhos, é o nosso foco, e o nosso foco se torna a nossa realidade. Se torna aquilo que se expande, aquilo que você alimenta vai crescer, e muitas vezes as pessoas têm se alimentado de murmuração, de negativismo, de medo, de insegurança, e não deixa, e não chama à existência aquilo que dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Onde você quer chegar, o que você quer alcançar, seu próximo nível de conquista vai ser precedido por resistências. Deus é um Deus de conquista, onde Ele vai te levar, onde o que você vai alcançar, você vai ter que ser esse agente, esse instrumento de conquista. Mas se você tem a sua visão corrompida, contaminada, você não vai avançar. Você não vai avançar. E aqui nós não podemos ser intolerantes às resistências. Quantos estão comigo aqui? Não podemos ser intolerantes às resistências, faz parte da vida. Entre você e a sua terra prometida, vai ter resistência. Você que não leu as letrinhas miúdas do contrato quando você foi aceitar Jesus.
Porque lá estava falando que no mundo vocês iriam enfrentar aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então faz parte. Agora, não podemos ser intolerantes. Não podemos ser intolerantes a essas resistências, ao menor sinal de resistência, ao menor sinal de oposição. A pessoa coloca os olhos na dificuldade, retrocede, volta, desiste, desanima. Você já pensou onde você poderia ter chegado? O que você poderia ter alcançado se você não tivesse desistido? Olhos de esperança para um novo tempo, ativa a perseverança. A situação não está fácil, existe resistência, existem gigantes, mas eu não vou desistir, eu vou continuar. As misericórdias do Senhor vão vir sobre a minha vida, me dando sempre um renovo, me dando sempre um novo tempo. Eu não vou desistir, é nossa responsabilidade. Interagir com a graça capacitadora de Deus. Deus tem graça capacitadora, dando milagre, livramento, provisão sobrenatural. Mas você desiste. A gente precisa interagir com essa graça de Deus. Interagir mais com essa graça de Deus. Olhos de esperança nos desafia a romper as resistências. Diante dos desafios que nós enfrentamos na nossa vida, a diferença entre a vitória ou a derrota, o sucesso ou o fracasso, está em como você tem enxergado a vida. Quais são os olhos, as lentes que você tem usado para enxergar sua vida? O que acontece dentro de nós tem mais importância do que acontece do lado de fora. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que afeta seu coração, desânimo, amargura, mágoa, desistência, desilusão. O que afeta seu coração, contamina sua visão, vai te paralisar. E eu quero concluir aqui, que você possa entender que olhos de esperança nos move. Olhos de esperança nos faz avançar, mesmo em meio às dificuldades. Olhos de esperança nos faz abrir um caminho em meio à tempestade. Olhos de esperança nos abre para a possibilidade da mudança, da transformação. Quando temos olhos de esperança, nós superamos o desespero, o medo, a insegurança, o desânimo. E mesmo em meio à dificuldade, resistência, a gente avança em direção a um novo tempo, a uma nova estação. Quantas pessoas, e eu acredito, e eu sem medo de errar, posso dizer que a nossa sociedade como um todo tem deixado a sua visão ser contaminada pela falta de esperança, pela desistência, pela decepção, pelas perdas. Mais do que nunca, está na hora de levantarmos os nossos olhos, levantarmos a cabeça. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Está na hora de você desafiar as suas crenças. Está na hora de você mudar suas lentes, que te faz enxergar a você mesmo e ao mundo de uma forma diferente. E deixa eu te explicar uma coisa aqui, olha para mim. Se você quer realmente um ano novo, você precisa de atitudes novas. Se você quer realmente um ano novo, você precisa de escolhas novas. Porque se você continua fazendo sempre a mesma coisa, você vai chegar sempre no mesmo lugar. E não adianta querer resultado diferente. Você precisa ter escolhas novas. Quais são os passos? Um passo que você pode dar em direção a olhos de esperança para um novo tempo. Um passo você é capaz. Grandes mudanças na nossa vida, a gente acha que mudanças na nossa vida vêm por grandes eventos, grandes acontecimentos. Um passo. Um passo é possível provocar uma revolução na sua vida. Um passo em direção a ter olhos de esperança. E a esperança não é passiva, mas a esperança ela é ativa. Quem tem esperança está sempre em movimento. Veja o que o texto de Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A esperança é ativa e não é passiva.
Você vai esperar no Senhor, correndo, caminhando, voando com asas como águia, e você vai estar esperando no Senhor. A esperança não é passiva, mas ela é ativa. E eu finalizo aqui com esse tipo de pergunta: você tem tido olhos de esperança? Onde você tem colocado os seus olhos frente aos desafios da sua vida? Como está o seu sistema de crenças? Está comprometido? Está contaminado? Quais são as lentes que você tem enxergado a você mesmo e o mundo ao seu redor? Cristo, Ele é revelado entre nós como a fonte da esperança. A fonte da esperança, da glória de um mundo melhor. Cristo é o fundamento da nossa esperança, e foi isso que aqueceu, foi isso que queimou o coração do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 27, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós é o fundamento de toda a esperança. Cristo em nós é o fundamento que nos garante ter olhos de esperança para um novo tempo. A esperança sem Cristo como fundamento é um pensamento positivo, que como a fumaça se dissipa, mas Cristo como fundamento em nós é a esperança da glória, como um fundamento incorruptível, como um alicerce. Que mesmo que o nosso barco enfrente tempestades muito difíceis no mar da vida, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele me deu promessa. Ele disse para mim que as misericórdias dele iriam se renovar a cada manhã. Ele me disse para eu chamar à existência, eu chamar à minha memória aquilo que me dá esperança. Ele me ensina o caminho do socorro. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero ter um tempo de oração com você. Eu creio que o Espírito Santo, ele pode e deve agir, porque as minhas palavras não têm o efeito que só o Espírito pode ter. As minhas palavras não podem chegar ao profundo do seu coração, mas o Espírito Santo pode. E quem sabe nesse momento você está sentindo aí no seu coração algo que precisa ser mudado, você está sentindo que precisa ser realmente um tempo novo na sua vida, e você precisa corrigir sua visão, você precisa ter olhos de esperança, você precisa dar um novo significado, soltar a perda, soltar a mágoa, soltar a dor e seguir adiante. Você precisa confrontar no que você tem acreditado para a sua vida. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fique sensível à voz do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui abertos ao Teu agir. Senhor, estamos aqui tão necessitados do Teu agir. Senhor, nós queremos viver um tempo realmente novo. Senhor, nós não queremos mais perder tempo, muito menos andar em círculo, muito menos desistir ou voltar para trás daqueles lugares que o Senhor nos leva para entrar. Senhor, nos ajuda, vem com a Tua graça e nos capacita, corrige a nossa visão que foi contaminada pelo medo, pelo desespero, pela insegurança. E quantas vezes nós temos desistido, voltado para trás, e o Senhor, vez após vez, nos leva ali na fronteira da terra prometida que o Senhor tem para nós. E nós não temos entrado, Senhor, porque os nossos olhos têm acreditado, os nossos olhos têm estado mais no poder do inimigo do que no poder do Senhor. Pai, corrija a nossa visão, Senhor. Pai, nos dá um coração limpo. A Tua palavra diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Espírito Santo de Deus, nós oramos. Nós oramos que como igreja, como família, como casa, nós realmente venhamos viver um tempo novo, de um despertar interior, um tempo novo, esse avivamento, Senhor, esse avivamento que vem de dentro, esse avivamento, Senhor, que coloca os pés na terra prometida, que coloca os pés ali no mar, mesmo ele não tendo se aberto ainda, mas se foi o Senhor que mandou a gente atravessar, Ele vai abrir. Nos ajuda a ter olhos de esperança para um novo tempo. Nos ajuda, Senhor, a levantar nossa cabeça.
nos ajuda a realmente soltar tudo aquilo que tem nos prendido há um tempo que já passou da nossa vida. Há um tempo que já passou. Senhor, solta as amarras que tem prendido a uma estação da vida que não tem mais sentido. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, clamamos pela Tua intervenção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso.